Graças e paz, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais este momento no qual nós vamos iniciar nosso estudo nesta série Conhecendo a Palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o subtítulo que nós colocamos aqui para o estudo de hoje é esse: Teologia da Glória ou Teologia da Cruz. Antes de mais nada, vamos ler o nosso texto de referência, que se encontra no capítulo de número 12 desta carta, versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10. Está escrito assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bem, vamos inicialmente falar da data e do possível local onde esta carta foi produzida. Ela foi escrita ou no ano 55 ou no ano 56 desta nossa era, aproximadamente um ano e pouco depois da primeira carta aos Coríntios. E quando Paulo a produziu, quando ele a escreveu, muito provavelmente as evidências maiores apontam nesse sentido, mas não são conclusivas, mas as evidências maiores apontam para a possibilidade de ele estar na Macedônia quando escreveu esta segunda carta aos irmãos da igreja de Corinto. É importante nós sabermos que entre 1 e 2 Coríntios, Paulo envia Tito à cidade de Corinto, provavelmente levando aquela carta que foi chamada, ou que os teólogos chamam de carta dolorosa, né? E quando essa carta é lida para os irmãos da igreja em Corinto, ela efetiva uma reação positiva por parte daqueles irmãos. E isso anima muito o coração de Paulo. Tito, então, retorna com essa notícia de que a igreja reagiu positivamente àquilo que Paulo havia escrito, mas diz que alguns problemas ainda permaneciam naquela igreja. Então, é sobre estes outros problemas que o apóstolo Paulo vai se pronunciar nessa segunda carta aos Coríntios. Que problemas eram esses? Bom, já vimos que a igreja em Corinto apresentava diversos problemas. Quando estudamos 1 Coríntios, nós apresentamos isso. Mas nesta carta, o apóstolo Paulo, embora ele aborde muitos assuntos, na verdade ele se concentra mais detidamente em dois assuntos. Um diz respeito ao levantamento, né, da coleta que deveria ser levada para os irmãos cristãos na cidade de Jerusalém. Paulo percorreu a região da Ásia, a região da Acaia, promovendo nas igrejas um levantamento de uma oferta para auxiliar aqueles irmãos que estavam enfrentando dificuldades lá. Mas o outro tema, a outra questão, que é abordada na maioria dos capítulos da segunda carta aos Coríntios, é exatamente esta aqui, né? A apostolicidade legítima, no que se refere a Paulo. Tá? Então, havia grupos na igreja que levantavam algumas desconfianças ou desconsiderações para com Paulo no que diz respeito a enxergá-lo como sendo verdadeiramente um apóstolo, como os outros demais eram. Então, lembram que lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo faz exortações àquela igreja quanto ao fato de que ela estava dividida em torno de homens, e o apóstolo Paulo, então, diz que isso é infantilidade e soberba. Então, nesta segunda carta, o apóstolo Paulo vai tratar mais desta questão de como aquela igreja encarava os líderes, mas mais especificamente o próprio apóstolo Paulo. Quando nós falamos de igreja, logicamente nós não estamos nos referindo à igreja como um todo, a todos os membros daquela igreja, mas havia sim grupos naquela igreja que levantavam alguns questionamentos no que diz respeito à legitimidade apostólica de Paulo.
Então, como é que aquela comunidade encarava, né, os membros daquela comunidade faziam para questionar a apostolicidade do ministério de Paulo? Bem, eles faziam primeiramente duas coisas. Eles levantavam dúvidas sobre o levantamento da oferta para os cristãos em Jerusalém. Alguns diziam que, na verdade, Paulo estava fazendo aquele levantamento para explorar financeiramente a igreja. E o outro modo pelo qual eles questionavam ou apresentavam os seus questionamentos no que diz respeito à autoridade apostólica de Paulo era afirmar que a evidência de que Paulo não era legitimamente um apóstolo era o fato de ele enfrentar muitos problemas e de ter um insucesso no seu ministério. Bom, essas eram as palavras deles, né? Eram as impressões deles. Ou seja, Paulo não tem sucesso como apóstolo porque ele está sofrendo, ele está preso, provavelmente ele será também condenado à morte. Isso não é sinal de apostolicidade, né? Isso não é sinal de uma pessoa que realmente é cristã ou que realmente tem um chamado apostólico, né, e que tem uma vida cristã efetiva, né? Então, essas eram duas questões. Nós não vamos tratar muito sobre a questão da oferta, porque o apóstolo Paulo se pronuncia muito claramente sobre isso nos capítulos de números 8 e 9 desta segunda carta aos Coríntios. Nós vamos tratar, sim, um pouco mais dessa questão de declarar que os sofrimentos que o apóstolo Paulo experimentava, as dificuldades e tribulações pelas quais ele passava eram uma prova, era uma evidência, era um atestado de que de fato ele não tinha um chamado apostólico. Vamos lá. Paulo vai contra-argumentar essas declarações ou essas concepções, dizendo exatamente que o caminho da glória de Deus passa necessariamente pela disponibilidade até para sofrer por amor a Cristo. A concepção que se tinha era a seguinte: não, a glória de Deus se manifesta de forma extraordinária. Quando alguém de fato é um servo do Senhor, coisas extraordinárias se processam na sua vida, né? Dons especiais lhes são dados. Lembram aquele conflito, né? Aquelas questões sobre dons espirituais, na verdade sobre os espirituais, que nós mencionamos no estudo passado? Então, o apóstolo Paulo diz, não, a glória efetiva, a glória legítima de Deus, a experimentação desta glória, pode passar, e passa, na verdade, necessariamente pela disposição, não obrigatoriamente pela experiência, mas necessariamente pela disposição de até sofrer por amor a Cristo. Então, vamos lá. Basicamente, o conflito do qual o apóstolo vai se pronunciar nessa segunda carta aos Coríntios é entre a teologia da glória, entendida aí como teologia do sucesso, teologia da projeção pessoal, teologia do destaque pessoal, essa era a glória a qual eles se referiam, e a teologia da cruz. Então, na verdade, seria glória versus sofrimento. E por incrível que pareça, nós modernamente vivemos também esse tipo de conflito, não é? A teologia do sucesso, a teologia da prosperidade, a teologia da glória, né? Versus a teologia da cruz, a teologia do sofrimento. Vamos lá. Como é que Paulo responde a essas questões levantadas por algumas pessoas mais líderes na igreja de Corinto? Bom, primeiramente, o que o apóstolo Paulo vai dizer é que o sofrimento experimentado por ele era, na verdade, um meio de capacitação para o exercício do consolo aos irmãos em seus sofrimentos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que os sofrimentos pelos quais ele passava
eram didática de Deus, eram ensinos de Deus, preparando-o para que ele também pudesse consolar de forma apropriada aqueles que viessem a passar pelas mesmas espécies, vamos dizer assim, de sofrimento. Encontramos isso no capítulo de número 1, nos versículos de números 3 a 7. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículos de números 3 a 7. O apóstolo Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. O apóstolo Paulo diz que a consolação é manifestação da graça de Deus. E os sofrimentos pelos quais ele, Paulo, passava, e veio também depois a passar, eram didática de Deus, eram instrumentos preparatórios de Deus, para que Paulo, com a experiência que ele teve do consolo e do socorro de Deus, em meio aos seus sofrimentos, com propriedade pudesse aconselhar e dirigir e orientar aqueles irmãos em meio aos seus sofrimentos também. Uma outra palavra do apóstolo Paulo, no que se refere à defesa de sua apostolicidade. Era interessante nós sabermos que muitas vezes, naquela época, para que uma comunidade recebesse outra pessoa como legitimamente cristã, algumas vezes eram necessárias serem feitas cartas de recomendação. Por que isso? Eram simplesmente estabelecimento de uma burocracia, né, na instituição? Não era isso. É que aqueles tempos eram tempos de perseguição. Aqueles tempos eram tempos de angústias para muitas igrejas. Então, o que é que se fazia para que quando alguém se apresentasse numa determinada comunidade se dizendo cristão, realmente pudesse ter referências, pudesse receber essa pessoa com segurança? Eram as cartas de recomendação. Então, Paulo vai dizer o seguinte, que a própria existência, o fato da existência da igreja em Corinto, era a credencial, uma das credenciais de que ele realmente era um apóstolo de Deus. Capítulo 3, versículos de números 1 a 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo meu ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós encontramos Paulo aqui se pronunciando, dizendo, vocês querem uma credencial melhor do meu ministério efetivo em Deus, de que Deus trabalha através do meu ministério, do que a existência de vós mesmos?
preciso de carta de recomendação para vocês terem a convicção de que o meu ministério é um ministério realizado em Deus no poder do Espírito Santo? Vocês são esta carta. A existência de vocês é esta carta. E uma carta que pode ser lida e observada por todos os homens. Vamos lá. O apóstolo Paulo, então, volta a falar sobre a questão do seu sofrimento, dos seus padecimentos. E é importante nós observarmos que esta questão do sofrimento de Paulo estava diretamente vinculada à questão da apostolicidade. Lembram? Alguns líderes diziam, os sofrimentos que ele passa é evidência de que ele não é chamado, de que ele não é apóstolo, que ele não tem autoridade apostólica, que ele não tem um ministério legítimo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a fraqueza pessoal dele evidenciava a eficácia do poder de Deus. Era a concessão da graça em meio às tribulações e fraquezas que evidenciava o poder atuante de Deus na vida e no ministério do apóstolo, resultando, assim, em ações de graças para a glória de Deus e não para a glória do próprio apóstolo. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus trabalha duas coisas. Deus trabalha glorificação e Deus trabalha humilhação. E Deus, na vida de Paulo, trabalhava fazendo as duas coisas. Ele promovia a humilhação, fraqueza, limitação do apóstolo Paulo, para que ninguém, nem mesmo o apóstolo, se firmasse no seu ministério ou se firmasse na sua capacidade pessoal para realizar alguma coisa. Quanto mais Paulo se conscientizava de sua fraqueza, mais também se conscientizava da necessidade do poder de Deus na sua vida. E quanto mais humildemente ele se colocava na dependência de Deus, mais Deus era glorificado. Paulo vem contrapor a glorificação pessoal na glorificação de Deus. Aqueles que afirmavam que ele, Paulo, não era apóstolo, buscavam angariar o prestígio diante daquela igreja. Paulo diz que não se trabalha como apóstolo para a glória humana, mas trabalha-se para a glória de Deus. Vamos ver esses textos que nós colocamos aí, capítulo número 4, versículos de números 7 a 15, o apóstolo Paulo diz assim, no que se refere ao ministério que ele realizava. Temos, porém, este tesouro, o ministério, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Observe o contraponto entre o versículo de número 15 e o versículo de número 7. O apóstolo Paulo diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No final do versículo número 15, ele diz que a graça, multiplicando-se, as ações de graça, pelo sustento, pela preservação, pelo amparo de Deus, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo diz é que os sofrimentos também são o meio pelo qual Deus coloca o homem no seu devido lugar
para que a excelência do poder seja tributada somente a Deus. Então, é importante nós observarmos essa colocação que o apóstolo Paulo faz. Outra declaração, outro princípio que ele estabelece. Nas fraquezas, experimenta-se a contínua graça supridora dada por Deus que provê suporte nas tribulações. Os próprios versículos de Números 7 a 11, que foram lidos há pouco. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Então o apóstolo Paulo diz que esse suporte de Deus, quando Paulo contrapõe aqui perseguição, mas não desamparo, abatimento, mas não destruição, ele fala que o não desamparo, que a não destruição, tudo isso é providenciada por Deus. Então, quando Deus atua derramando a sua graça, que supre e que sustenta, Deus, na verdade, está fazendo com que as fraquezas revele o seu poder e nas tribulações o cristão aprenda a conhecer a providência do seu Pai. Mas uma questão ainda, o apóstolo Paulo diz que nem os sofrimentos, nem as facilidades que possam ser vivenciadas são elementos de inequívoco indício do estado final do fiel. O que é que nós queremos dizer com isso? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, você não pode julgar a verdadeira fé, ou o nível de fé, ou a propriedade da fé, ou do ministério, de quem quer que seja, em função das circunstâncias que aquela pessoa está vivendo. Não é? Se a pessoa experimenta tribulações, Deus, através das tribulações, está manifestando aos outros o seu poder. Se aquela pessoa tem uma vida um pouco mais tranquila, tem a vida um pouco mais abastada, suprida, isso quer dizer que Deus é glorificado através da preservação e da supressão que Ele concede àquelas pessoas. Seja na fraqueza, seja na fortaleza, seja na penúria, seja na abundância, em nenhuma situação pode-se dizer, em razão da situação, de que aquela pessoa que está passando por aquela experiência é ou não um verdadeiro cristão. Capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o apóstolo Paulo diz que a realidade das coisas eternas não podem ser avaliadas, nem podem ser tributadas como legítimas em razão das circunstâncias que alguém possa viver nessa vida natural aqui. Então o apóstolo Paulo diz que nós andamos não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. E ele faz uma declaração muito interessante no final desse versículo de número 18, porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. E Paulo está dizendo aqui que a sua fraqueza e os seus sofrimentos são, na verdade, experiências com as coisas eternas de Deus. Vamos lá. Mais uma declaração. O vigor espiritual de uma pessoa mostra-se verdadeiro não na ocorrência de eventos extraordinários, mas na capacidade que aquela pessoa tem de exercer o ministério fiel, mesmo em meio a sofrimentos.
Havia na igreja de Corinto, quando nós falamos sobre os espirituais, uma competição para se projetar como mais espiritual naquela comunidade, de acordo com dons extraordinários que a pessoa manifestava com relação à igreja. Como nós já falamos anteriormente, o falar em línguas, o expulsar demônios, o interpretar línguas, o realizar milagres. Então, eram dons, eram eventos, né, como consequência dos dons, que davam um destaque mais visível. E muitas pessoas, então, se baseavam nisso, isso era pura soberba, se baseavam nisso para declarar ou mostrar a sua espiritualidade, tal como os fariseus no tempo de Jesus, através do cumprimento das boas obras, queriam mostrar aos homens a sua superioridade sobre os demais homens, e sua superioridade espiritual. Né? Isso também acontecia, infelizmente, na igreja em Corinto, só que de uma forma muito mais grave, porque faziam uso de dons que o Espírito Santo concedeu para seu proveito pessoal, para a sua projeção pessoal. O apóstolo Paulo vai dizer que a extraordinariedade de determinados fatos ou de determinados eventos, como consequência de determinados dons, não são o critério para se garantir a legitimidade e a verdade da vida espiritual da pessoa, da santidade pessoal, do vigor pessoal que aquela pessoa possa ter. O que vai revelar se a fé da pessoa é verdadeira, se ela de fato é convertida, é cristã e ela confia em Deus, e Deus é a sua rocha e a sua fortaleza, é ela mostrar a capacidade de, quando em momentos de tribulação, de perseguição, de angústia, ela continua a exercer o ministério fiel diante de Deus e diante dos homens. Então, o apóstolo Paulo, aqui ele vai dizer que a ocorrência de dificuldades e de sofrimentos são também um benefício para o testemunho da fé pessoal de alguém diante da comunidade. Ou seja, se a pessoa, ao passar pelo sofrimento, mantém a fé firme, a sua convicção e a sua confissão de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, então aquela pessoa, passando por essa experiência, evidencia uma fé madura e uma fé firmada naquele que é a rocha, Cristo Jesus. Vamos ver capítulo número 12, versículos de números 1 a 10. O apóstolo Paulo, ele vai dizer algumas coisas muito interessantes sobre experiências extraordinárias e sofrimento. Capítulo 12, versículos de números 1 a 10. Se é necessário que me glorie, lembra, a questão era a glória pessoal, o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho pelo que me gloriar. Mas observe o que é que ele diz aqui. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Até aqui, vamos dar uma olhadinha. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu tenho experiências extraordinárias pelas quais eu poderia me gloriar diante de vocês. Experiências que nenhum de vocês teve. Eu tive. Mas eu não quero me basear nisso. Eu não quero falar sobre isso, porque eu não quero que vocês pensem. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, se preocupe comigo, é a ideia de prestar mais atenção nele por causa dessas experiências extraordinárias. Ele falou, não, eu não quero isso. Não necessito disso.
Por isso que eu me apresento em fraqueza e em humildade, para que a glória seja de Deus e não minha, para que vocês então olhem para Deus e não para mim. E continua. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então o apóstolo Paulo vai estabelecer esse contraste aqui. Então o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo dizendo claramente que ele tinha como gloriar-se, mas ele evitava isso, para que não ele se sobressaísse, mas Deus agindo na vida dele se sobressaísse. É por isso que ele diz assim, portanto, no versículo de número 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. Não é que o apóstolo Paulo estava dizendo que as tribulações geravam prazer na sua vida. Ele tinha prazer em sofrer, masoquismo. Não, não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas dificuldades que ele vivia eram dificuldades que faziam com que ele aprendesse a depender mais de Deus. Então, nesse sentido, embora as tribulações, embora as angústias, embora as perseguições trouxessem um sofrimento físico para ele, trazia, no entanto, um benefício espiritual inigualável. E era no ganho espiritual que ele tinha esse prazer e este contentamento. E nós encerramos com esta declaração. Seja no sofrimento, seja na tranquilidade, vivamos na perspectiva do reino eterno de Deus. Sofrer ou não sofrer, enfrentar tribulações ou não enfrentá-las, passar mais dificuldades na vida ou menos delas, não define o ser legitimamente cristão. O que define ser cristão é, seja na tribulação, seja na tranquilidade, de qualquer modo pelo qual nós venhamos a viver, que nós vivamos para a glória de Deus. Que nas tribulações possamos dar testemunho do poder de Deus. Que na abundância, que na tranquilidade, possamos manter os nossos corações humildes, agradecendo a Deus pelo favor que Ele nos dá, mas não tomando as coisas desta vida, as coisas que se veem, como sendo o fim da nossa existência, mas as coisas que se não veem. Quando nós nos convertemos, Deus está acima de tudo. Quando nós nos convertemos, Deus está acima do nosso sofrimento, como também Deus está acima dos nossos prazeres. A nossa vida só tem sentido quando nós nos realizamos nele, por causa dele e para a glória dele. Seja o que for que nós venhamos a passar na nossa vida, que nós aprendamos a viver em todas as circunstâncias para a glória de Deus. Versos 16 a 18 do capítulo de número 4 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Que nós aprendamos isto com a palavra de Deus. Que nós aprendamos isto como
a igreja em Corinto deveria ter aprendido com as experiências que o próprio apóstolo Paulo passou. Que independente das circunstâncias, independente dos dons aparentes, independente da extraordinariedade de alguma coisa que nós possamos realizar, independente disso e a parte disso, claro que nós precisamos considerar essas coisas do modo apropriado na nossa vida. E o modo apropriado é que tudo o que nós venhamos a experimentar e a realizar, que nós venhamos a fazer isto para a glória de Deus e não para a nossa glória. Que nós aprendamos a colocar os nossos olhos na eternidade. As coisas que se veem, a fama humana, a sabedoria humana, o trabalho humano, tudo isso passa. As benesses da vida, a riqueza, a abastança, o prazer, todas essas coisas também passam. O nosso homem exterior, ou seja, o nosso físico, a nossa vida física se corrompe. Corrompe no sentido de que ela apodrece, ela envelhece. Tudo isso passa. A glória humana passa. Mas a glória de Deus permanece. E ela será exaltada para toda a eternidade, quando nós estivermos reunidos com o Senhor, no seu reino. Deus nos abençoe e nos dê essa visão sempre. Até o nosso próximo encontro.